Bom dia. Nós estamos no segundo episódio de um assunto dentro de uma série chamada Discípulo Radical. Esse episódio vai falar de algo muito delicado e muito importante para a nossa vida. Já falamos sobre vários assuntos, mas esse em especial é o segundo tema que eu considero um tema importante para nós. Essa série Discípulo Radical vem para propor uma reflexão sobre o que é verdadeiro discipulado de Jesus. O que é ser um discípulo de raiz, né? Um discípulo que tenha raízes naquilo que é o ensino de Cristo para esse tempo. E essa série revisita vários temas importantes. Um deles é o tema de hoje, que eu acho um dos temas vitais para uma vida de um discípulo, o tema talvez que a gente lute tanto para aprender a viver, o que Jesus ensinou no tema da simplicidade. Vamos falar de simplicidade. Você é uma pessoa simples? Você é alguém que valoriza o que é importante? Alguém falou uma frase, né? Se você tem uma coisa e não consegue se desfazer dela, não é porque você tem a coisa, é porque a coisa te tem. Ou você é alguém que tem coisas e usa coisas, ou você é tido por coisas. Mulheres, vocês têm 8 pares de sapato ou 78? Dá para viver com 8 ou tem que ser 78? Dá para viver mais simples? Dá para seguir um outro rumo de vida? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero, antes de abrir a Bíblia, contar uma história rápida para vocês. Nós temos um pastor aqui chamado Felipe Carani, e o Felipe Carani tem um filho, e o filho do Felipe Carani se chama Miguel, e o Miguel tem 7, 8 anos de idade. E o Miguel queria comer pão com ovo. O Felipe falou que é a única coisa que ele sabe fazer na cozinha. Então ele falou, vamos comer pão com ovo. Foram para a mercearia e disse que o Miguel quis segurar os ovos. Óbvio, né? Uma criança quer participar. Papai, deixa eu segurar os ovos. O pai, muito relutante, falou assim, filho, cuidado, isso é sensível. Não, pai, confia. Segurou a sacolinha de ovos. O que vocês acham que aconteceu? Pois é, em poucas rodadinhas giratórias e acrobáticas, Miguel quebrou 6 ovos numa mão só, assim. Plá. Aí o pai olhou, Miguel, mas eu te dei esses ovos agora, eu falei que era delicado, cuidado, filho, mas não dá para confiar, que loucura e tal. Ó, é o seguinte, o papai ia te comprar o seu sorvete preferido, e eu ia também comprar o meu sorvete preferido. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar o seu sorvete preferido e o meu sorvete preferido, e eu vou tomar o meu sorvete e o seu sorvete na sua frente. Reclamem com o Felipe quando vocês encontrarem ele. Aí o Miguel ficou mal. Bom, comprou outros ovos, segurou o pãozinho, vamos para casa. Diz que o Miguel foi bem quietinho para casa, olhando para o chão, triste. Aí o pai foi fazer um pão com ovo, sentou na mesa, colocou o pãozinho com ovo. Miguel, faz a oração para a gente comer. Aí a oração do Miguel foi a oração mais sensacional que eu já ouvi na minha vida. Miguel falou assim, Senhor, eu queria muito comer meu sorvete. Muda o coração do meu pai, Senhor. Agradeceu o pão com ovo. Amém. Aí a pergunta que ele faz para o pai, depois do amém, é pior ainda. Ele vira para o pai, que é pastor, e diz assim, pai, você acredita no poder da oração? O pai falou, acredito. E ele faz uma segunda pergunta. Você acredita que Jesus pode mudar o coração da gente? Acredito. Eu te pergunto se Deus atendeu ou não essa oração. Entendeu? Comeu o sorvete dele. A Bíblia fala para a gente ser que nem criança, né? Faz sentido às vezes. Guarda essa história que aparentemente não tem nada a ver, né? No final a gente volta nela, você vai entender por quê. Abre sua Bíblia em Lucas 9. Lucas capítulo 9.
simplicidade. Lucas 9, a partir do verso 57. O subtítulo da minha Bíblia, que é na Nova Versão Internacional, diz assim: quão difícil é seguir a Jesus. E o texto começa no verso 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse Jesus: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse a Jesus: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu para o terceiro homem: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí, com esse sentimento, e a gente tem que estar preparado para o que Deus fala conosco, eu quero pedir para você orar comigo, de verdade, a gente se concentrar nisso e buscar que Deus fale conosco, que mexa no nosso coração. Vamos falar com Deus. Pai, a gente pede que a Tua palavra, Senhor, ela tenha impacto sobre nós, para que não seja mais um ouvir discurso, ou mais um sábado num templo religioso. A gente quer ouvir a Tua voz, a gente quer ser transformado à imagem de Jesus a cada dia. É por isso que a gente está aqui nesse lugar. E eu peço para que Teu Espírito Santo fale conosco, mexa conosco e abra a nossa perspectiva, para a gente poder sair daqui dizendo que a gente quer realmente render a nossa vontade nas Tuas mãos mais um dia, Senhor. Trabalha nesse momento através deste tempo de edificação. Eu te peço assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Lucas é um evangelho que tem uma dinâmica interessante. Quando Jesus começa a narrativa de Lucas, ela começa um pouco mais universal, um pouco mais inclusiva. Lucas tem um discurso do Cristo que é para todos, o Cristo que é para o grego, o Cristo que é para o gentil, o Cristo dos novos paradigmas, que era um paradigma diferente da missão na época na cabeça de um judeu. Jesus está dizendo: não, eu sou o Cristo de todos, um Cristo universal. Só que aqui, nesse trecho, no capítulo 9, começa a ter uma mudança na fala de Jesus. Todo mundo que ele encontra antes parece que recebe um Cristo que abraça, que inclui. Os discursos de Cristo, a partir do verso 9, começam a mudar de configuração. Cristo começa a falar de maneira mais dura. Cristo começa a falar de maneira mais incisiva sobre o que é ser discípulo. Tanto é que o subtítulo que o tradutor aqui colocou na Bíblia é: quão difícil é seguir a Jesus. Ou seja, a partir daqui, se você começar a ler os discursos de Cristo, todos eles são muito duros, a ponto de pessoas quererem sair de perto, não quererem seguir mais. E o texto vai dizer: olha, ao ouvirem isso, não quiseram mais seguir Jesus. E aí, Jesus pergunta: e vocês também querem ir embora? Do tipo, Jesus parecia que estava fazendo evangelismo ao contrário. Do tipo, quem nega? Não é quem aceita, é quem que quer negar. Ele queria fazer o pessoal negar. E Pedro fala: para onde que a gente vai correr? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde eu vou? Ele estava fazendo um filtro de quem queria seguir de verdade ou de quem queria só falar que era cristão ou que era discípulo. A fala de Cristo aqui está dentro de um contexto. Como o discurso dele está ficando mais duro, ele tinha acabado de ser negado numa cidade em Samaria. Se você ler o trecho anterior, ele se aproxima de lá e não consegue lugar para dormir. É nesse contexto, se você ler a Bíblia dentro do texto inteiro, você vai entender assim: Jesus está indo para a missão em Jerusalém, o discurso dele muda, ele passa a ser mais incisivo, e ele então é negado para dormir numa cidade. Ou seja, ele está vivendo um momento de exclusão, e chega um homem e fala assim: eu quero te seguir, para onde o Senhor for eu também irei. Jesus olha para o homem e diz assim: as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, o que Jesus está falando para esse homem? Você tem noção do que você está pedindo? Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser cristão.
você tem noção ou dimensão do que significa me seguir ou ser um discípulo meu? Porque eu não tenho nada para te oferecer, a não ser a minha própria vida. E isso tem que ser suficiente para um cristão. A Bíblia diz que nós já temos todas as bênçãos e sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Só que a gente continua com um monte de lista, né, na mão. Para aquele homem, Jesus estava dizendo assim, você só vai ter a mim. E olha, eu estou indo para Jerusalém, e é quase que assim, e lá vai ter morte e perseguição. Do tipo, você quer seguir alguém que não tem nem onde dormir? A Bíblia não conta a resposta do homem, e não conta o que aconteceu com esse homem. Mas dá a impressão, para o leitor, de que esse homem não seguiu. Concorda comigo? Dá a impressão que ele fala assim, você não sabe o que está pedindo. E eu vou extrair daqui desse trecho 3 lições muito simples. Vou gastar tempo na primeira, um pouco mais de tempo nas 2 últimas, um pouco mais resumida. E a primeira lição que está no texto é que Jesus está dizendo, em outras palavras, para ser meu discípulo e para ser discípulo radical, você tem que romper com todas as suas ambições. E ambição é uma palavra que a gente usa muito. A gente quer contratar gente ambiciosa, a gente quer trabalhar em lugar onde tenha plano de carreira, onde eu possa crescer. Tem que ter sangue no olho, diria alguém do mercado corporativo. Tem que ter pegada, tem que querer, porque eu preciso de gente assim para trabalhar comigo. E ambição é confundido com sucesso, ambição é confundido com querer mais. Mas o que eu estou querendo dizer aqui com ambição é assim, você tem que subverter a lógica e a cultura deste tempo no que diz respeito a sucesso, poder e posse. Porque para seguir o nosso mestre, esse mestre propõe simplicidade. Não estou propondo, com essa fala minha, uma nova linha de adventismo franciscano que vai se abnegar de tudo não estou propondo isso. Não estou fazendo voto de pobreza e também não estou dizendo que ser rico é pecado. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que o nosso mestre era o mestre da simplicidade. Que deixou o céu, que deixa as riquezas, que encarna em forma de servo, vive entre os mais humildes para criar uma identificação com todos os seres humanos. Já discuti muito isso com o teologando. Por que Jesus não veio pomposo e rico? Por que ele não veio como rei? Porque o reino dele não era deste mundo. Só que os discípulos não entendiam, e a gente em 2017 não entende, e talvez viver em 2017 esteja um pouco mais complicado. Eu não sei se é possível falar isso em todo o tempo, tem seu desafio, suas janelas de oportunidade, mas hoje a influência tão pesada, tão densa de mídia, de influência de estilo de vida, de modelos para você copiar, é tudo tão fácil, é tudo tão acessível e a gente fica tão sem rumo. O que mais cresce são pessoas que estão buscando entender quem são, nesse emaranhado de ofertas para se viver um estilo de vida diferente. Mas tem uma coisa que todo mundo quase que concorda, que ter dinheiro, ou que viver uma vida confortável é bom para todo mundo. Ninguém discorda. Você pergunta para mim, pastor Felipe, você quer ir servir lá na Missão Amazônia e dormir na rede, num barco, com carapanã, né, é o nome do mosquito, durante 10 dias, ou quer fazer uma missão em Dubai? Naquele hotel que tem um negócio lá. Tal. Cara, eu sou um pastor urbano, né? Acho que eu vou ser mais útil no contexto urbano. Quem é que nega conforto? Quem é que nega recursos? Quem é que nega possibilidades, viabilização de viver a vida melhor? Ninguém nega isso e não é pecado nenhum nisso. O que a Bíblia fala é de outra coisa. Ambição não pode ser outra a não ser a própria vida de Cristo, porque discipulado, querido, não é saber o que Cristo pensa ou saber o que Cristo ensina. Discipulado é viver a vida de Cristo. O conteúdo do discipulado não é perdão, não é amor, não é simplicidade. O conteúdo do discipulado é Cristo. Então eu costumo dizer uma frase que ela é meio diferente, mas soa bem para mim. Discípulo é alguém em quem Jesus acontece. Jesus acontece na vida das pessoas. O Espírito Santo vai moldando você à imagem de Jesus. E se Jesus acontece em você, você é alguém que tem uma visão simples da vida. Vou chegar lá. O que é uma visão simples da vida? É complicado falar de simplicidade, né? Porque parece que eu estou falando de pobreza, mas não estou falando de pobreza. Apesar da Bíblia dizer que os pobres sempre existirão e que esse mundo de pecado vai haver desigualdade, a gente vive num mundo onde 6 pessoas do Brasil têm a riqueza de mais de 100 milhões de habitantes somados.
100 milhões de pessoas somam o dinheirinho que elas têm e não dá a riqueza de 6 pessoas desse Brasil, dos quais eu não estou incluído. Certo? Mas nós falamos de um tema delicado. Todo mundo aqui luta com esse tema, ser mais simples. Os discípulos não entendiam nada, a ponto de a mãe de um deles ir pedir para Jesus para colocar um na direita e um na esquerda, porque na lógica do discípulo, eles queriam ainda poder, sucesso e, se possível, posse. Porque o rei viria, e se o rei vem, eu sou amigo do rei, eu quero ser legislativo, judiciário, ele é o executivo, eu quero estar do lado. E a mãe vai falar e vai pedir, e essa história para mim é sensacional, sempre que eu penso nessa história, desenvolver a mãe. Tipo, apelaram, né? Apelou, envolveu a mãe, apelou. Né, Nani? Chega em casa, o que foi, João? Não, nada não, mãe. O que foi, Tiago? O que foi com o João? Não, não é nada, deixa João quieto. Não, fala para a mamãe, o que vocês estão tristes? Não, é Jesus, mãe, deixa pra lá. Como Jesus? Não, Jesus não dá muita bola pra gente. Fica mais com Pedro, eu acho que ele vai pôr Pedro. Estou achando. E ó que Pedro já aprontou com ele, hein, mãe? Mas vocês estão tristes por isso? Não, mamãe vai falar com Jesus amanhã. Amanhã mamãe fala com Jesus. Quem é mãe sabe que faz isso na escola. Amanhã mamãe vai falar com a professora. Aí imagina a cena. Oh, Jesus, meus filhos são gente boa. Coloca um do lado, outro do outro. Porque a lógica dessa mãe e a lógica desses discípulos era poder, posse e riqueza na terra. E Jesus vem com uma outra lógica. Meu reino não é deste mundo. Aliás, o meu reino é tudo ao contrário. Pensa nessa terra e pensa tudo ao contrário. Se é que você consegue pensar ao contrário, porque a gente está tão... Pensa ao contrário. Quem é o maior? O maior é o menor. Como assim? Não é o que está na mesa, é o que está lavando o pé do que está na mesa. Esse é o maior. Não, está errado. Não, está errado, mas é assim que é no meu mundo. Quem que é o primeiro? É o último. Por que nessa terra que você está propondo aí a gente pisa em ouro? É porque aqui vocês estão vivendo e se matando por causa do ouro. Lá você pisa, porque lá gente é mais importante que ouro. Como é que vocês reagem quando alguém te dá um tapa assim? Ah, eu dou outro. Sou cristão, mas não sou idiota. Não, no meu mundo você dá os dois. E fala, ora por ele e fala assim, ó, em Jesus eu te amo ainda. Ah, mas esse mundo não existe. Não existe mesmo. E eu estou trazendo ele aqui agora para mostrar que é possível. Quer ver como é que é? Ele sai andando e sai curando. Ele sai andando e sai abraçando. Ele sai andando e sai incluindo. Ele partilha o que ele tem. Ele não acumula. E aí você liga a televisão para ouvir um sermão de uma rede de TV qualquer, evangélica, e você não ouve nada desse Jesus que está na Bíblia. E você ouve um Jesus que é um investimento. Ele é um banco de investimento, tem até assessoria de anjo que vai te dizer qual é o melhor investimento. Você deposita e os cases de sucesso são cases todos contrários à Bíblia. Então quando a gente fala de simplicidade no Brasil, no mundo religioso que a gente está vivendo hoje, eu tenho muito medo da gente estar vivendo a mesma lógica. Achando que é gente simples e que é discípulo de Jesus, mas sendo escravo de uma outra religião durante a semana. Ou de um outro Deus. Essa lógica é tão séria sobre simplicidade, eu vou falar um pouco sobre dinheiro e esse poder que vem. Romper com as ambições. Tem uma música da Amanda Rodrigues, uma cantora gospel. Ela escreve assim, né? Como eu posso pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como é que eu posso exigir riquezas de um rei, conforto de um rei, que a cabeça não tinha onde reclinar? Como é que eu posso pedir honras a um Deus que se fez maldito por mim? Como é que eu posso ser assim e querer tanto quando Ele não quis nada, além de me amar? Que modelo de discipulado a gente está vivendo? Queridos, eu não gosto de dar respostas prontas, mas eu vou ter que afunilar porque o tempo é curto. Eu acredito que nós não estamos sendo pessoas simples e não sabemos nem por onde começar a ser simples, porque o nosso coração não está preenchido com o reino de Deus. Eu assisti um documentário, Netflix, chama Minimalismo. Eles estão lá propondo nova economia. Você viver mais simples, sem muito móveis, sem muita coisa. E o pessoal se sente, agora eu não tenho ansiedade, agora eu estou em paz, eu estou tranquilo. Tem nada a ver com religião. Mas eu fico pensando na gente aqui, você que frequenta, você que é membro dessa igreja, você que está buscando uma experiência com Deus.
Nosso coração não está cheio do reino de Deus. Porque quando se fala disso, eu não posso propor aqui uma cartilha para dizer assim, olha, nós vamos chegar ao final desse sermão e vamos aprender a ser simples. Não tem cartilha. Queridos, eu vou falar especial do dinheiro, porque é o que parece que é uma crise, né? A gente perde vida, fala de situações por conta do dinheiro e a gente considera dinheiro algo necessário, e ele é necessário. Mas o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o nosso coração fabrica ídolos o tempo todo. E a gente acha que idolatria é adorar uma imagem grande feita de pedra. A gente acha que idolatria é adorar um Deus antigo. A gente tem uma visão muito hollywoodiana de idolatria. Quando você não precisa adorar um Deus que cultua o corpo para ser idólatra do seu corpo, para fazer culto ao corpo. Você pode ter ídolos ocultos que você não conhece. Você não precisa sacrificar crianças em rituais hoje para sacrificar os seus filhos quando você troca laço afetivo na sua casa por carreira. Quando você fica na sua carreira e não vê seu filho crescer, você está sacrificando o seu filho de uma certa forma metafórica. Você não tem mais o laço, aquela vida não é mais vida com você. Então, idolatria está muito mais embaixo do que você vê aquilo que é superficial. Então eu separaria aqui, tem ídolo que é superficial e tem ídolo oculto. E nosso coração é fábrica de ídolo oculto. Por exemplo, dinheiro é ídolo, sim ou não? Nem sempre. Sabe por quê? Alguém tem uma nota? Eu vou fazer uma coisa que vai ficar super ruim na internet. Eu não vou pedir esse dinheiro, tá bom? Você que está assistindo a gente. Não vai ficar com a igreja, é só um exemplo. Só porque vê pastor com o dinheiro na mão, na frente, na TV, lascou, né? Aí vão falar que o próximo passo é eu ir para... Não é uma de R$2? Nossa, alguém tem mais? Brincadeira, viu? Brincadeira. Mas alguém tem mais? Eu queria mais, assim. Dólar é maravilhoso. Dólar é maravilhoso. Dólar é o exemplo que eu queria. Mas não tem uma maior também, só 5, é isso? Pessoal, isso aqui tem poder, segundo a Bíblia. Isso aqui tem poder, segundo a Bíblia. Só vou fazer isso aqui, é didático, tá? Vou devolver em público. Já vou devolver os R$2 agora. Porque aí não deu para, né? Tive que escolher aqui. Queridos, isso aqui não é um pedaço de papel. Eu já falei disso um dia. Se tem um pedaço de papel no chão, você passa tranquilo. Se é isso aqui, você... Isso aqui brilha. Jesus falou que isso aqui não é nem papel e nem ídolo. Ele falou que isso aqui é Deus. Ele dá um status de divindade para o dinheiro. Quando ele diz o seguinte, você sabe desse texto. Ele fala assim, ó. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir. Não é ter, não é usar. Não confunda a minha fala. Você não pode servir a Deus e a mamon. Ele fala que dinheiro é mamon. Ele atribui status de divindade para o dinheiro. O que eu quero dizer com isso? A gente acha que simplicidade é assunto onde eu consigo aprender a ser simples lendo revista Vida Simples. Não tem nada a ver com isso. Aprender a ser simples é ter um coração repleto do reino de Deus. Que através do poder do Espírito Santo, que é uma natureza outra, ele vai dizer para você assim, ó, essa sua vontade é boa para a sua vida. Eu vou te ensinar a desejar outras coisas, outros valores. Tem um teólogo alemão chamado Paul Tillich, ele diz o seguinte, quando você coloca uma coisa que tinha que ser penúltima, entenda o penúltimo aqui como status de sentido último da vida, aquilo que deveria ser o primeiro, mas ele fala que é último, então entenda último como primeiro. Aquilo que é penúltimo, se colocar em último, ou seja, como primeiro da sua vida, no topo da sua vida, você cometeu idolatria. Ele diz assim, o último é aquilo que traz sentido para a sua existência, é o que você coloca em primeiro lugar, ou seja, está em último, mas é o primeiro, é aquilo que traz existência, sentido, vocação, alegria, realização. Ele fala, quando você coloca isso, que devia ser o último, você coloca em penúltimo, você troca a ordem das coisas, ele fala, este lugar só Deus pode ocupar. Se você colocar isso como ídolo, isso logo vai se tornar para você um diabo. Isso, na verdade, vai te destruir, direto ou indiretamente. Em outras palavras, ele diz assim, com ídolo você ama, confia e depende. Então, ouve o que eu vou falar agora. Se você ama, confia e depende de algo ou de alguém que não seja Deus, você tem um ídolo. Se você ama aquilo, se relaciona
e deposita confiança naquilo e depende daquilo, você tem um ídolo. Já viram gente muito ansiosa, que se perdeu o emprego parece que vai morrer? Muito ansiosa. Não estou falando de gente que tem medo da crise, todo mundo tem medo da crise. Estou dizendo de gente ansiosa pelo aquilo que tem. Se eu perder, o que vai ser de mim? Se meu estilo de vida cair? Já ouviram esse papo? O que vai ser de mim? Essa ansiedade na Bíblia também é idolatria. Porque o Deus que ama, se relaciona e cuida, e de quem você depende, é o único Deus. Ou você adora um, ou você adora outro. Então a Bíblia trata dessa forma sobre dinheiro. Por que eu estou falando tão especificamente do dinheiro? Porque ele tem poder. E a gente não consegue ser simples. Porque o nosso coração, o Karl Marx falava o seguinte, né, na lógica do Capital, ele dizia o seguinte: olha, o protestante vai à igreja no domingo. Só que de segunda a sábado a religião dele é outra. Ele está adorando um outro Deus, ele está numa outra lógica. Ele frequenta outros templos. Ele dizia, e o mercado é como um Moloque, que vai exigir sua vida inteira como sacrifício. Ele fala isso porque ele tinha ascendência judaica e usa a linguagem do Antigo Testamento. Mas ele não acredita nisso. Mas ele diz que é como um Moloque, você oferece sua vida inteira como sacrifício. Para não viver, muitas vezes, em simplicidade. Volto a dizer, se você tem muita condição, muito conforto e muita sofisticação, o problema não é ter. O problema é que a Bíblia diz é amar isto e depender disto, ou viver para isto, mais do que amar a Deus, depender de Deus e viver para Deus. Ficou clara a distinção? Até porque seria muito bom se todos nós pudéssemos viver cada vez com mais abundância e se entendêssemos o que é um recurso em nossas mãos, fôssemos bênção para esse mundo. Viabilizadores, gente que reparte, gente que faz justiça, gente que divide, gente que aprendeu o valor das coisas. Tem um texto que diz assim: a pessoa que ama dinheiro, note, ama dinheiro. Estou enfatizando isso porque algumas pessoas vão dizer, eu tenho, não tenho problema com isso. Que bom, seja um excelente doador dessa igreja. Mas ama o dinheiro mais do que as outras coisas. É uma velha tolice de Salomão em Eclesiastes 5. É uma velha tolice pensar que esse dinheiro vai trazer felicidade. Quanto mais se tem, acaba também mais se gastando, ele vai dizer, a ponto de não sobrar mais nada. E ele vai dizer numa outra lógica, dizendo assim, há muita preocupação na riqueza. E aí ele vai dizer algo que para mim é iluminador. Esta ansiedade, este trabalho, este esforço, você sabe o que ele diz. Tudo isso eu entendi que era neblina, vaidade. Tudo isso eu entendi que passava. Jesus está falando para esse homem, ele não tem noção da ambição que é seguir a Jesus. E a gente também não tem essa noção. O que isso causa? Os ricos caem em tentação, ou quem ama o dinheiro, quem ama as coisas, caem em armadilhas, muitos desejos, diz Paulo para Timóteo, descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína, na destruição. Dinheiro não é problema, mas Paulo vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem só dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram em si, caíram em sofrimento. Você, porém, Timóteo, foge disso. Busca a justiça, busca a piedade, busca a fé, busca amor, busca a perseverança, busca a mansidão. E o remédio que a Bíblia traz? Contentamento. Gente que é contente com o que tem. A gente coloca sempre a felicidade lá, quando tiver, quando eu alcançar. E não é contente hoje. Não tem o conteúdo das coisas, não aproveita o conteúdo das coisas. Paulo fala disso de um jeito incrível. Eu aprendi o segredo de viver contente, tendo ou não tendo, sobrando ou faltando. Vocês lembram o segredo que ele fala? Eu suporto tudo em quem? Me fortalece. Eu suporto, eu aguento todas as coisas, eu posso segurar tudo, porque Ele me sustenta na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Ele me sustenta. Meu segredo está em Deus, meu contentamento vem de dentro para fora. Contentamento é o que a Bíblia propõe. Vida simples, né? Olha a definição do Mário Sérgio Cortella, que tem falado bastante sobre isso, sobre simplicidade. Ele fala assim, vida simples é o seguinte, é aquela que tem suficiente recurso para prover, para a gente viver, para prover futuro e para repartir o que tem. Porque o que acontece com a gente é que a gente não sabe usar o remédio que a Bíblia propõe, que é generosidade. Aí eu brinquei.
naquele dia dizendo, qual que é o remédio para lidar com esse Deus, ou com esse pedaço de papel que revela ídolos ocultos? Aí doa ele. Mas não doa assim, eu vi um pastor fazendo isso, achei sensacional. É assim, para você saber que você não manda em mim, eu vou doar você. Mas eu vou te doar escondido. Que ainda doar para todo mundo saber, teu coração já foi embora também, mas doar escondido. Vou doar para ajudar, porque eu quero que você não seja meu dono. Eu sou seu dono e eu uso você para fazer o que eu quiser, para abençoar pessoas. Vou te doar escondido. Generosidade. Quando um dia a Nova Semente entrou perto de uma crise... Eu vou devolver, você não vai pegar mal. Você viu? É tão forte que é uma atração. Cadê? Vem cá, tira isso daqui. Leva embora. Eu já ia aguardando. É um negócio automático, hein, gente? É o exemplo vivo, eu não planejei isso, não. Me assustei agora comigo, viu? Queridos, perdi o que eu ia falar. Alguém lembra? Oi? Eu ia andando? Para onde eu ia, cara? Tô perdido, meu. Como é que eu ia para lá? Bom, deixa eu te contar o que um discípulo falou. Isso aqui é discípulo raiz. Ouve. O que para mim era lucro, passei a considerar perda. Por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, que Ele é meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado em Cristo. Isso aqui é um discípulo radical. Eu considero tudo como perda, porque quando eu experimentei Cristo, eu entendi que o resto tudo se reconfigurou. E aliás, o que eu considerava muito grande, para mim virou esterco, porque eu quero Cristo. A palavra que ele usa é esterco mesmo. Eu quero a Cristo. Eu fiz uma pergunta um dia num sermão. Se você tivesse o céu garantido na sua existência, o céu garantido na sua existência, você pode passar ali no RH da Nova Semente, nós vamos carimbar, você foi escolhido, nem cobramos nada. Pode ir, vive tua vida, está garantido. Eu dissesse para você que Jesus não vai estar lá, mas você não vai ter depressão, não vai ter dívida, não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter nada, mas Jesus não está lá. Aí eu me perguntei, será que eu queria estar lá? E eu perguntei para vocês um dia, quem queria estar nesse céu que não tem Jesus? Aí a gente para pensar e descobre assim, mas vai ter tudo, o pacote completo? Só não tem Jesus. Você quer ir para lá? Se eu falar que eu não quero é errado, pastor? Se eu falar que eu quero é errado? Não, porque a gente deseja um lugar melhor, de paz, de amor, de todo mundo, eu também desejo. Só que Jesus não está lá. Querido, quando a gente deseja mais o céu do que a presença de Deus, a gente não foi feito para o céu. A gente foi feito para Deus. Se Deus estivesse morando em outro lugar, que não fosse o céu, eu queria estar onde Deus está. Faz sentido para você? A gente foi feito para o céu. A gente foi feito para estar com Deus. Então, tem gente que deseja mais do que Ele pode oferecer, do que Ele. E Ele está dizendo para o discípulo, você não tem ideia do que está pedindo. A sua ambição tem que ser a minha vida, e não é minha coroa, é a minha cruz também. Paulo fala, eu me glorio nisso, eu quero participar desse sofrimento. Isso é discipulado radical. E deixa eu concluir. Isso só acontece pelo poder do Espírito Santo. Ninguém sai daqui. Vou dar o exemplo das mulheres só para ser engraçado, porque os homens também têm muitas neuroses. Ninguém sai daqui abrindo armário e doando 70 sapatos. Queria propor isso lá em casa. Vamos ficar com 2, um preto e um marrom? Não, 3, um nude. O nude vai com tudo. Não vai? Vamos ficar com 3? Não, não dá, não é isso. Você não vai sair daqui com regrinha para ir para o seu armário e trocar. Não é isso. Não é reduzir não é reduzir a complexidade do seu carro lá, o modelo dele, voltar para o mais simples. Não estou propondo isso. O que eu estou propondo aqui é que o nosso coração se encha dos valores e da presença do Espírito Santo e do reino de Deus. Porque sem isso, o resto todo é tentativa religiosa de você se sentir melhor que alguém. Aí você vende o teu carrinho e pega um velhinho e fala, vocês ainda estão tudo, hein? Eu já evoluí. Eu me desprendi. Não é isso.
é a gente sair daqui com um propósito. Como discípulo de Jesus, dizer: Senhor, tire esses ídolos ocultos do meu coração, porque a gente acha que o dinheiro é ídolo, mas o ídolo é o controle. O dinheiro é papel, representa uma coisa que está lá dentro, controle. Eu controlo minha vida, eu dependo de mim, eu dependo do meu trabalho. Isso é controle, teu ídolo é o controle. O que ele representa é o dinheiro. Ah, eu gasto demais, pastor. Essa sermão é para mim, minha mulher tinha que estar aqui. É para ela esse sermão. Tem gente pensando isso com certeza. Meu marido tem que ouvir esse negócio, vou mandar o link para ele na internet. Gasta muito porque precisa ser amado. Gasta muito, tem que se sentir aceito. O ídolo oculto é colocado em outro lugar, não é em Deus, é no dinheiro. Lembra uma música que o Arautos cantava? No trono do viver. Essa eu vou te pegar. No trono do viver. Te ajudei agora, hein? Existe lugar para um. Lembra dessa música? Lugar de quem governa todo o ser. Ó, que coisa linda. Eu chorava muito. No trono. Continua. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, rejeitado, vem, decide agora. Ó, ficou lindo, eu nem sabia dessa frase. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em teu coração, se não é o primeiro, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu, você vai viver. Amém. Amém. A gente vai cantar Tudo Entregarei. Faz essa oração. Não é sapato, não é carro, não é dinheiro. Deus tem que mexer no nosso coração para a gente ser mais simples, mais generoso, mais agradecido, mais contente, mais grato. Gente parecida com Cristo. Isso é discipulado. Discípulo é alguém em quem Jesus acontece. Ora isso, porque se você só cantar isso, tudo entregarei, e sair daqui para continuar na mesma lógica, é uma luta mesmo. Mas rende, pede para Deus: Pai, dá desejos novos para o meu coração, amplia minha perspectiva de vida, me gera compromisso, me coloca as coisas no lugar certo. Vamos cantar essa oração juntos. Essa é a nossa oração. Eis-me aqui, Senhor. Vamos orar isso juntos. Cante. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma. Eis aqui.
ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. A história contava de 3 homens, só deu tempo de falar do primeiro. Quem quiser ficar, eu falo dos mais 2, até umas 3 da tarde aqui. O outro homem fala assim: deixa-me primeiro sepultar meu pai, deixa-me primeiro voltar para minha casa. Não existe nada que possa ser primeiro do que seguir o que Jesus pede. Quando ele fala, deixa-me primeiro, acabou o discipulado. Nada mais pode ser primeiro. E o C.S. Lewis, ele resume bem esse sentimento de entregar tudo no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte: a vida cristã é diferente, ela é mais difícil e mais fácil, porque Cristo diz assim: me dê tudo, me dê tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, eu não quero um tanto do seu dinheiro, eu não quero um tanto do seu trabalho, eu quero você. Eu não vim para atormentar seu ego natural, eu não vim para fazer isso, eu vim para matar o seu ego natural. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui, outro galho ali, eu não quero fazer isso, eu quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os seus desejos que você julga inocente. Entrega também os desejos que você julga iníquo, todo o seu ser. E ele termina dizendo: eu, Jesus, lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. A minha vontade se tornará a sua vontade. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, cuida de me buscar, que eu cuido de você. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, não furtam, a traça não corrói, nem ferrugem destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Lembra da pergunta do Miguel? Papai, você acredita que Jesus ouve a nossa oração e atende? Você acredita que Jesus pode mudar um coração na oração? Você acredita? O Miguel acredita e tomou sorvete. Vamos orar como uma criança que confia que Deus pode ouvir a nossa oração. Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pelo exemplo de Cristo Jesus. E mais do que o exemplo, Pai, pela presença de Cristo Jesus em nós, Senhor. Nós somos seres tão complexos, tão conflituosos, cheios de mazelas, cheios de neuroses, de vontades, de caprichos, de desejos. Somos mimados, a gente quer um monte de coisa dessa terra. Pai, que o teu Espírito Santo neste dia invada o nosso coração mais uma vez, a nossa mente, arrancando esses ídolos ocultos de controle, de dependência, de aceitação, que a gente deposite a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa dependência somente nas tuas mãos, Senhor. Nós não queremos ser pessoas divididas, nós queremos pertencer ao Senhor, queremos ser discípulos que copiam, vivem a vida de Cristo, gente em quem Jesus acontece, Senhor. Para isso eu te peço que seja um sábado de renovação espiritual, um sábado de revisitar alguns compromissos de vida, talvez alguns casais sentarem juntos e tomarem decisões juntos de como buscar copiar esse modelo de simplicidade, generosidade, que haja mais orações por isso em nossas casas, que a gente ensine nossos filhos assim, Senhor, que a gente não se conforme como vive este tempo, mas que a gente renove a nossa mente seja transformado por essa renovação para experimentar cada dia mais a Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para nós, Senhor. Dá para nós um dia de paz e de compromisso contigo, e nos faz gente simples como Jesus, e abençoadora como Jesus, e generosa como Jesus. Em nome de Jesus a gente ora. Amém, Senhor. Amém. Podia passar a oferta agora, né?
Dá um abraço a quem está do seu lado. Deus abençoe você.